Começa agora o programa Vale em Pauta com o Dr. Isael. Muito bem, olá meus amigos, novamente nós estamos aqui com o Vale em Pauta. Nós vamos abordar hoje um tema muito diversificado, muito importante para nós falarmos com as pessoas sobre esse mundo religioso, né? E é lógico, né, que nós estamos falando do mundo religioso evangélico. Eu estou com uma figura aqui que daqui a pouco nós vamos apresentar, mas eu gostaria de pedir para vocês ficarem atentos também à programação do Fala Doutor. Diariamente nós temos aí pérolas e gotas do saber no mundo da medicina que eu mesmo trago para vocês fresquinha, tá bom? Fala Doutor! Mas hoje o nosso entrevistado que nós temos aqui, não temos nem tempo a perder, porque o tempo urge, é uma figura que marca, né, a tradição das igrejas evangélicas. Eu tenho um prazer de poder conversar com o pastor Mark Lemos. Exatamente. É um prazer estar aqui, doutor Isael, e também acompanho o seu momento de saúde, né? Inclusive falando a necessidade de estarmos indo sempre ao médico e fazendo os exames periódicos, que é muito importante. Ah, olha que importante, né? Pastor, é uma satisfação ter o senhor aqui no programa do Vale em Pauta, e a gente sempre conversa com algumas personalidades e o intuito é levar informação para a população, né, para essa gente do Vale do Paraíba, né, e informação séria, né? O senhor que vem de uma tradição das igrejas evangélica Assembleia de Deus, né, tem uma história construída no Vale, já que vem com a história dos seus pais, e é uma referência para a cidade do qual eu fui prefeito, que é Pindamonhangaba. O senhor consegue falar rapidamente para as pessoas entenderem qual é essa história que o senhor tem? Bem, primeiro eu quero saudar todos os nossos telespectadores, é um prazer estar aqui no seu programa, doutor Isael. O IBAD, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, ele é fruto de um sonho que Deus colocou no coração dos meus pais, o pastor João Colenda e missionária Doris Lemos, e que em 1958 vieram para Pinda. Escolheram Pinda porque Por que isso? Papai fez um triângulo entre Belo Horizonte, São Paulo e Rio. Ali estava o Brasil naquela década de 50, né? Seu pai era mineiro, não? Não, era gaúcho, na verdade. Gaúcho. E daí ele viu que Pindamonhangaba era uma cidade de fácil acesso, porque naquela época o trem de aço fazia a linha Rio-São Paulo, então era uma linha... Era uma referência. Exatamente, né? Trazia os alunos para o Instituto. E também o eixo Rio-São Paulo era o que estava acontecendo no Brasil, né? E Pindamonhangaba era uma cidade com baixo custo, que até hoje é uma cidade muito acolhedora, com baixo custo de vida. E ali se instalou o Instituto na nossa casa. Papai alugou uma casa e ali era uma casa germinada. Mamãe dava aula de inglês na Universidade de Taubaté para pagar o aluguel da casa germinada, e ali começou com 8 alunos na nossa casa, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Em 1958. Sim, exatamente. O primeiro ano letivo foi 59. O IBAD, né, é uma referência para o mundo evangélico, né, no ensino teológico. Sim. Né? Começou em 1958 com 8 alunos, isso falou que em 1959 praticamente estabeleceu o curso, né? Sim, sim. Basicamente estabeleceu o curso. Assim, já abrangeu inúmeras, centenas de pessoas aqui no Brasil e talvez fora do Brasil. Sim, hoje o curso interno funcionou até 2013 e formou mais de 5.000 pessoas que vieram a Pinda, residiram lá 3 ou 4 anos cursando teologia, e vieram de todos os estados do Brasil e de mais de 6 países do nosso mundo para estudar em Pinda. Vieram da África do Sul, de Moçambique, de Angola, Portugal, Estados Unidos, Argentina, Uruguai e outros países. E os ex-alunos do Instituto hoje estão espalhados pelo mundo, como missionários, e trabalham em ONGs, né, humanitárias e tudo mais, e estão em mais de 30 países, os ex-alunos do Instituto, atuando em diversas áreas, né, não somente na área religiosa, mas na área social e humanitária. Quer dizer que então o curso, pastor Mark, ele não se destina exclusivamente para aquela pessoa que quer pastorear uma igreja, mas para quem quer ter atividade até paralela, religiosa, né? Sim, nós temos muitos autores de livros, pessoas que trabalham com centros de recuperação de viciados em drogas, nós temos pessoas que são professores, até vários políticos, alguns deputados federais e estaduais e vereadores, né,
que não seguiram uma carreira pastoral clérica, mas aprenderam princípios, né, cristãos que norteiam a atividade que fazem. Mais de 60 mil alunos que até hoje foi contabilizado, com inúmeros núcleos que foram estabelecidos no Brasil, a gente ainda percebe que existe uma distância entre muitas religiões ditas como evangélicas do aprofundamento no conhecimento de matérias específicas para poder fazer um entendimento completo, né, da Bíblia e até a postura pedagógica de como levar a mensagem. O que se deve essa não adesão de muitos ministérios, muitos grupos evangélicos em se estudar de uma forma sistematizada num curso teológico? Bem, doutor Israel, a palavra de Deus diz que o povo peca por falta de conhecimento, né? O meu povo peca, o meu povo erra por falta de conhecimento. E eu acho que o conhecimento da palavra de Deus, ele vem através de um estudo sistemático. E eu creio piamente numa coisa chamada vocação. O senhor é médico e antes de o senhor sentir-se direcionado a fazer um curso de medicina, houve uma vocação para um sacerdócio, para exercer essa profissão tão nobre que é a profissão de um médico, né? Se o médico se forma apenas pelo fato de ter um ganho salarial melhor, uma posição social melhor, isso vai refletir na qualidade do seu trabalho cedo ou mais tarde. E isso também no meio religioso, quando pessoas elas são vocacionadas, né, elas devem procurar estudar. E aqueles que não estudam e apenas baseiam a sua atividade religiosa na vocação, acabam tendo algumas dificuldades. E hoje eu vejo no Brasil um problema sério, que nós temos muitas igrejas sendo fundadas por um grupo de pessoas apenas, em que um líder não tem uma formação religiosa, não tem um estudo da palavra de Deus aprofundado e, consequentemente, ele vai levar pessoas cedo ou mais tarde ao erro, né? Por quê? Ele não teve a oportunidade ou não se preocupou, né, em se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus para poder exercer, então, o sacerdócio com firmeza e sabedoria. O pastor, né, a pessoa que está se formando, existe uma série de técnicas e essa sistematização do estudo para poder fazer com que a pessoa seja formada e que exista uma forma de padronizar a forma de estudar, né? Existe um jeito, né? Agora há pouco nós falávamos aqui, o senhor falou se eu iria num médico ou num dentista, que ele falou que ele teve uma revelação que ele ia ser um dentista e comprou equipamentos e vai mexer no dente, abrir um dente de uma pessoa. Jamais faria isso, né? É lógico que para a gente abordar, né, através do Evangelho, a Bíblia é a palavra de Deus e ela está disponível para quem quiser poder entender, né? Mas você entregar essa mensagem de púlpito realmente precisa de um preparo, pelo menos para a pessoa ter a postura de como chegar esse evangelho para as pessoas. Eu vejo preocupado hoje porque muitas pessoas se intitulam, né? Recentemente nós tivemos, né, a figura do pastor Mirim, né, o Miguel, né, e ele usa várias expressões, geralmente expressões em inglês, e surgiu essa ideia do pastor TikTok. Então, como a população ela recebe isso, né? Parece que é de uma forma avassaladora a mídia, o meio virtual, né? Você não acha que isso aí acaba confundindo muito as pessoas? Sim, existe uma banalização, na verdade, do evangelho quando isso acontece, né? E as pessoas acabam explorando, né, vamos dizer, a simplicidade do povo e a falta de conhecimento do povo também. Porque quem tem alguma noção, algum conhecimento bíblico, algum temor de Deus, não embarca em coisas como essas. Mas, infelizmente, as pessoas manipulam outras pessoas através da palavra de Deus, né, sem conhecimento ou profundidade, né, e vemos aí pessoas que acabam desacreditando na palavra de Deus e no cristianismo como um todo. Acabou virando um negócio. Exatamente. Ou likes, vamos falar assim, como diz. Exatamente. As pessoas trabalham para ter popularidade e não para levar uma mensagem
que traz transformação, que traz mudança de vida nas pessoas, né? E esse é que é o chamado real do pastor. Não é para ser popular, né? Jesus não foi popular, acabou crucificado, né? E eu creio que muitas pessoas hoje, elas veem no Evangelho um meio de vida, um meio de popularidade, um meio de ganhar dinheiro, e infelizmente isso acaba escandalizando muitas pessoas que se fecham para o cristianismo. Essa é uma grande tristeza que eu carrego e vejo hoje, né? O comportamento de muitos que estão se chamando de pastores e líderes e não se preocupam, né, com o que vai acontecer com aquelas vidas que elas estão influenciando. E é por isso que eu reafirmo sempre, apenas estudar não te faz pastor, mas se você tem vocação, você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que ter a bagagem teológica e bíblica para poder responder os questionamentos que estão no coração do homem. E se você não tem essa bagagem, muitas vezes você vai direcionar a pessoa no caminho errado. Você acaba vendo que muitas vezes o que acontece durante alguns cultos, né, os ritos, é que existe muita exploração da sensibilidade e pouca substância alimentar ali para dizer, né? Para dizer, olha, você entregou a palavra que tem substrato alimentar para a alma, aí parece que as pessoas fogem e fica mais como se fosse um sensacionalismo, mexendo com as emoções, ou como frase em inglês que ninguém ali está entendendo, né? Aquelas frases ali, sim, como se fosse uma frase de efeito, né? Para, a nível TikTok, as coisas ganharem um volume. Né? Mas a Bíblia fala que também desses ministros, falsos ministros, serão cobrados. Sim, sim, sim. Ai daquele. Ai daquele. Que causar que algum desses pequeninos tropece, né, e se perca, né? E haverá um ajuste de contas, né? E o que falta muitas vezes é o temor de Deus na vida de muitas dessas pessoas. Mas para isso nós temos aí vários institutos, eu citava aqui agora também, o Instituto Teológico Batista também, que é tradicional, seríssimo, né? E agora nós temos a FABAD, que ela é credenciada pelo MEC, né? Isso traz mais uma chancela para as pessoas poderem se enveredar e aprender através dos vocacionados, quer dizer, os vocacionados ter mais bagagem? O curso reconhecido pelo MEC, ele é muito importante porque a pessoa ela pode pleitear também a continuidade dos seus estudos dentro do sistema de ensino brasileiro reconhecido, secular, exatamente. Então, a nossa teologia ela é a mesma do IBAD, que é a nossa mantenedora, né? Tá. Apenas nós estamos oferecendo esse curso através da FABAD agora, né, que tem o reconhecimento do MEC, e as pessoas podem fazer um curso de teologia e ter, vamos dizer, a chancela de que estão fazendo um curso que tem um reconhecimento, né, do Estado, né, como um curso sério, certo, um curso que cumpre normas, que cumpre carga horária, que cumpre as exigências que o IMEC exige de qualquer faculdade ou universidade. Ela tem uma grade mínima que muitas disciplinas têm e que depois pode ser quem for cursar outros cursos, poder excluir ou tirar isso da grade do novo curso? Não, o nosso curso ele é de 6 semestres, é o curso de bacharel em teologia, são 6 semestres, e a maior parte das matérias são bíblicas, logicamente, mas a pessoa pode aproveitar esse curso para fazer pós-graduações em outras áreas, se quiser, e até algumas das matérias são aproveitáveis, sim, dependendo da área que ela vai estudar, sim. Alguns municípios têm como base, e eu acho que Pindamonhangaba também tem, a formação de nível superior para que possa ingressar no serviço público, né? Como ele tem um reconhecimento pelo MEC, então ele está autorizado, sim, a poder ingressar no serviço público. Sim. Um cargo comissionado, por exemplo, sim, né? Sim. Do prefeito. Sim, ela tem essa validade também, né? E é uma coisa muito importante, porque a pessoa, principalmente se ela sente chamada para ser, por exemplo, um capelão, ela pode usar esse curso como a base para entrar, fazer os exames de admissão nas Forças Armadas para pleitear um cargo de capelão. Inclusive temos 2 dos nossos ex-alunos que são capelãos hoje, né, ambos na Marinha, né? Um no Rio de Janeiro e outro em Manaus, né, que foram alunos lá nossos
e hoje usam esses cursos como base para exercer a capelania. Agradecemos já ao pastor Mark Lemos, né? E o Vale em Pauta volta daqui a pouquinho, não acabou não. Tem mais informação aí de qualidade para vocês, fresquinha. É VaptVupt.